Seja muito bem-vindo ao Dedo no Pulso, o podcast da Ecoagro. Análise com sensibilidade, precisão e visão estratégica dos movimentos do agronegócio e da economia. Toda semana, nosso economista-chefe Antônio da Luz interpreta os dados mais relevantes com profundidade, didática e realismo. Um conteúdo direto da fonte, com tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, mercado agropecuário e o cenário político-econômico. Porque, para antecipar tendências, é preciso ter o dedo no pulso do mercado. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio! Que bom tê-los conosco também nessa semana que vai do dia 18 ao dia 24 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos ao Dedo no Pulso, panorama macroeconômico e agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agro do Brasil. E te segura aí, porque nós temos 3 estudos muito legais. Mas primeiro deixa eu falar da agenda. Essa semana nós temos uma agenda mais fraca, o que significa que eu vou trazer, mais fraca no Brasil, né? Eu vou trazer um estudo bem bacana na semana que vem. No episódio da semana que vem eu vou falar da Índia e do papel dela no crescimento e vou compará-la com a China. Não perca, você vai gostar. E na semana também a gente vai ter no Brasil IGP-10 e IBCBR. Já nos Estados Unidos, nós vamos continuar monitorando os pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego, afinal de contas, há uma decisão de juros que terá que ser tomada lá nos Estados Unidos, na próxima reunião do Fed, para a qual ainda não há um desfecho garantido e determinado. Nós teremos PMIs, expectativas de inflação, outro dado super importante para acompanharmos o que vai acontecer com os juros por lá, e balanço patrimonial. Por que eu vou falar do balanço patrimonial? Porque terminou o mandato do Jerome Powell, aliás, um mandato feito com muito esmero, baseado na técnica, deixa um belo legado, apesar de ter sido xingado de tudo pelo presidente Trump, que fez com ele algo semelhante não, fez até pior do que o presidente Lula fez com o Roberto Campos Neto aqui, 2 presidentes absolutamente populistas têm esse tipo de medida. Então fica aqui o nosso reconhecimento ao bom trabalho que o Jerome Powell deixou à frente do Fed e que agora vem Kevin Warsh. O Kevin Warsh, ele é contra o balanço patrimonial. Então eu quero, no episódio da semana que vem, eu quero trazer aqui o tamanho do balanço patrimonial para que a gente possa analisar o que tem, o que esperar e com que ritmo ele pode mudar e se mudar, o que a gente pode esperar de consequências, de impactos. Já a China tem uma agenda mais pegada, tem decisão de juros, tem preços dos imóveis, tem produção industrial e vendas no varejo, tem investimentos em ativos fixos e tem investimento estrangeiro direto. Agora, os estudos que eu preparei para vocês, o primeiro deles é sobre taxa de câmbio. Eu quero mostrar para vocês por que o câmbio teve uma virada tão forte nessa semana, quais são os motivos dessa virada, o que está abastecendo, vou trazer vários dados e, sobretudo, nós discutirmos também as tendências, o que pode acontecer com a taxa de câmbio. Eu quero falar também sobre a visita do Trump à China e eu quero também trazer as teorias que estão por trás da discussão sobre os juros, dado que a inflação é causada pelo petróleo. Então, são 3 estudos bem bacanas, adicionais aos dados que estão sobre a mesa, os quais vamos começar a discutir agora. E vamos começar pelo IPCA, porque nós tivemos a divulgação dele na semana que passou e ele veio uma pancada. Como nós estávamos esperando, como era o consenso do mercado, ele veio 0,67. E o principal destaque, sem dúvida, são os alimentos. De novo, os alimentos vindo muito forte. Quem está aqui toda semana no Dedo no Pulso tem surpresa zero com isso, porque afinal de contas, nós já tínhamos antecipado lá atrás, falando que aumento de preços dos combustíveis, eles impactam os alimentos em toda a cadeia, desde o produtor até chegar no varejo. E o aumento de 0,67, o grupo que mais cresceu foi alimentação e bebidas. Cresceu 1,34 no mês de abril. Já tinha crescido 1,56 no mês de março. Ou seja, alimentos crescendo com força. E logo, pode acreditar, logo estarão os produtores rurais tendo que dar explicações sobre a inflação de alimentos. A inflação de alimentos ela é derivada do impacto do aumento do preço do petróleo.
É o segundo mês consecutivo. 1,56 no mês passado, 1,34 nesse mês. Alimentos puxando a inflação. E isso trouxe a inflação em 12 meses, o IPCA em 12 meses, de 4,14 para 4,39. Lembrem que a meta da inflação é 3, com o teto da meta podendo chegar a 4,50. Estamos com 4,39 e subindo. Lembrando que a mediana do Focus da semana passada, evidentemente, esse podcast está à sua disposição antes de ser divulgado o novo dado, mas ele levantou pela 9ª semana consecutiva o IPCA para 4,91. A expectativa para o ano de 2026 e para 2027, 4%, com uma Selic de 13%. Então veja que está subindo a perspectiva para a inflação. Já vou falar sobre juros, já vou falar sobre as consequências disso, mas eu quero falar junto com os Estados Unidos. Então, antes, nós temos que passar pela atividade do Brasil, que nós também tivemos os dados da PMC, que mostraram as vendas no varejo e que vieram com um crescimento melhor do que o consenso do mercado, inclusive do que a minha expectativa. A expectativa era 0 e veio 0,5%. Agora fez força do sentimento do consumidor, né? E os PMIs. A gente já tinha visto aqui no Dedo no Pulso que o sentimento do consumidor tinha melhorado, que o PMI tinha melhorado, ou seja, não é de toda surpresa ter melhorado a PMC. Eu só achei que não viria em março, que viria em abril, mas sim, veio em março. 1,80 agora é o acumulado em 12 meses, melhor do que o mês passado. Já a PMS, que é a pesquisa mensal dos serviços, veio bem fraca, uma queda de 1,20 no mês, trazendo o resultado anualizado em 12 meses para 2,80. E o sentimento do consumidor voltou a crescer, 52,35 em maio, o que pode nos trazer alguma ajuda. Agora, falando da economia americana, olhando para a atividade, nós tivemos um pedido, os pedidos iniciais por seguro-desemprego aumentaram um pouco, vieram 211 mil nessa semana, acima da expectativa que era 205. E os pedidos contínuos subiram para 1.800.000. Então, depois de várias semanas de queda, nós tivemos alta. E a produção industrial americana, ela veio acima da expectativa, era 0,3, veio 0,68. Então, veja que a economia americana vem crescendo muito forte. E o resultado em 12 meses da produção industrial, depois de 2 meses de queda, chegando em 0,76, agora saltou para 1,35. E as vendas no varejo cresceram 0,49, crescendo mais ainda em 12 meses. Agora, em 12 meses, o crescimento é 4,87. Gente, as vendas no varejo americano cresceram 4,87 em 12 meses. É um belíssimo crescimento. Mas existe o outro lado dessa moeda. É mais um componente inflacionário aqui. É mais um componente. Eu já estou com o nível de emprego baixo, nós já estamos com o efeito do choque do petróleo gerando um choque de oferta na economia, gerando inflação, mas quando a gente vê esse desempenho do varejo bem acima da indústria e com emprego mais baixo, isso pressiona ainda mais o Fed a tomar decisões sobre juros no sentido contracionista. E para ajudar esta tese, o índice de preços ao consumidor, o equivalente ao IPCA deles, o CPI, veio outra pancada. No mês passado tinha vindo 0,87, agora veio 0,64, acima da expectativa. E sabe quanto é que está a inflação em 12 meses lá nos Estados Unidos? Vou dar uma dica, a meta é 2%, a meta é 2%. Mês passado estava 3,29%. No mês de abril saltou para 3,78%. Veja, se aproximando de 4%, que é o dobro da meta. E lá não tem centro de meta, só tem uma meta, não tem bandas. Então, os preços nos Estados Unidos, a inflação está em 3,78% em 12 meses, com um núcleo de 2,74%. Veja, bem abaixo, claro, porque o núcleo ele desconta os itens voláteis, o que mostra que há sim uma difusão menor. Entretanto, é o segundo mês consecutivo que o núcleo de preço sobe, ou seja, a inflação, que é causada por um choque de oferta e não de demanda, guarda isso porque nós vamos falar tecnicamente, vamos aprofundar um pouco mais esse ponto, mas o choque é de oferta. Juros, eles combatem uma inflação de demanda, porém,
É o segundo mês consecutivo que o núcleo, que afasta este choque, o efeito direto dos combustíveis, é o segundo mês que sobe. Ou seja, a inflação causada por um choque de oferta começa a contaminar a demanda. Isto é importante, porque lembra aquela discussão que nós já mostramos aqui entre o Arthur Burns e o Paul Volcker, lá na década de 70, onde nós tivemos uma crise do petróleo. O Arthur Burns não tomou as medidas que deveriam ser tomadas, nós tivemos estagflação por lá, e aí veio Paul Volcker e tomou as medidas contracionistas e salvou a economia americana. Isso é a história, é a realidade dos fatos, e aquilo ensinou para os bancos centrais mundo afora como agir em situações como essa. Nós aprendemos na década de 70 que choques de oferta, se não resolvidos rapidamente, se forem mais duradouros, eles contaminam a demanda e não tem jeito, é juro mesmo, tem que subir juro. E o índice de preços ao produtor, o PPI, lá, ele saltou 1,38. Não, mas não é em 12 meses, é só no mês de abril. 1,38. Trazendo, sabe para quanto dado a inflação de preços ao produtor, de produtor de bens lá nos Estados Unidos? Para 5,99. A inflação da produção de bens nos Estados Unidos em 12 meses está quase 6%. Gente, tá ficando complicado. E o núcleo, 5,24. E aí, quando nós olhamos para o Fed Watch, que mostra as expectativas do mercado para as próximas decisões do Fed, tem 99% de expectativa das pessoas que manifestaram a sua opinião. 99% eu acho que vai ser mantido os juros na próxima reunião, que vai ser dia 17 de junho, no mês que vem, daqui a um mês praticamente. Já na reunião de 29 de julho, tem 95%, já tem quase 5% que acredita que vai subir. Já na reunião de 16 de setembro, eu tenho 80% de manutenção e já 18% para subir. Na 28 de outubro, eu tenho 76% para manter, 22% para subir. Percebe que a perspectiva de alta está subindo? Em 9 de dezembro, a última reunião do ano, já está 48,8% para manter e 41% para subir. E na primeira reunião de 27 de janeiro de 2027, 43%, a maior probabilidade é de alta, 43% acredita que vai subir para 4%, e depois eu tenho manter 37,7%, e em terceiro lugar, subir para entre 4 e 4,25%, seria já a segunda alta de juros. Então, quando nós falamos aqui, e eu tenho a mais absoluta certeza que o primeiro lugar que você ouviu falar que a tendência de juros nos Estados Unidos é uma reversão, é aqui no Dedo no Pulso. Nós falamos isso há bastante tempo. Mostramos isso desde o início da guerra, quando tudo começou. Mostramos, olha, se não houver uma mudança no caminho da guerra, se nós não tivermos um novo direcionamento para esse problema, nós poderemos sim ter uma crise severa que pode nos levar eventualmente para um aumento de juros. E aí ainda dissemos, olha, o que nós vamos acompanhar semana a semana para que nós possamos então ter um call mais claro, né? E está cada vez ficando mais clara a necessidade de subir juros. Também já discutimos aqui os impactos disso. Mantém a Selic mais leve, né, para subir ou ficar alta. Também tem impactos em taxa de câmbio, em carry trade e assim por diante. Aliás, vamos falar sobre isso hoje. O estudo que eu preparei sobre câmbio está muito completo. Não sai daqui, mas agora eu quero falar sobre este ponto, que é o dilema dos bancos centrais diante de um choque de oferta. Porque, como eu mostrei, saíram dados que são muito graves. O PPI lá nos Estados Unidos, o índice de preço ao produtor, 6% ao ano quase, né? 5,99%. O CPI, que é a inflação ao consumidor, 13,80%. Muito acima do que o mercado esperava. No Brasil, nós temos um IPCA a 4,39%, quando a meta é 3% e o teto da meta é 4,5%. E o Boletim Focus já está lá em 4,91% no final do ano. Então, o Boletim Focus projetando uma inflação acima da meta, desancorando. E esses números, vendo eles assim, parece que é um diagnóstico muito simples. Inflação alta precisa de juros mais altos. Realmente, em 99% dos casos, é isso mesmo. Só que nós temos um detalhe
que muda tudo. E eu vou dar, óbvio, a minha opinião, mas eu quero mostrar aqui os dois lados do debate, porque aqui é o dedo no pulso. Dedo no pulso a gente precisa ouvir tudo. Então, essa inflação, ela não vem da demanda. E o instrumento de aumentar juros, ele é para combater a inflação de demanda, que mais de 90% dos eventos de inflação é de demanda. Mas esta não é. Esta ela é de oferta. Ela vem do petróleo. E o Estreito de Hormuz, ele está fechado há meses já. 1/5 do petróleo e do gás natural do mundo passa por ali em condições normais de temperatura e pressão. Com esse conflito entre Estados Unidos e Irã, Estados Unidos / Israel e Irã, essa rota ela virou um campo minado. E o Brent do petróleo disparou para cima de $110 o barril. Chegou a estar, né? E a energia cara, ela vai encarecendo tudo, como é o caso do que nós estamos vendo nos alimentos. Quando saiu o dado aqui do IPCA essa semana, e eu estou trazendo aqui agora, ficou muito claro. O aumento do preço do petróleo encarece tudo, mesmo aquilo que não parece ser combustível, mas é movido a, como é o caso da produção de alimentos, seja no nível do produtor, seja no nível industrial. Então, quando a energia cara, ela vai encarecendo o frete, o fertilizante, a própria geração de energia elétrica. E não é o consumidor americano ou brasileiro que está gastando mais e logo tem que conter esse avanço do excesso de demanda com juro mais alto. Não, não é. É o mundo inteiro pagando mais caro para continuar funcionando, porque tudo é movido a petróleo. E aí vem um dilema. Porque quando a inflação sobe por causa do excesso de demanda, quando as pessoas estão gastando mais do que a economia consegue produzir, a resposta dos banqueiros centrais é bastante clara: sobe a taxa de juros. É isso que a gente aprende na faculdade, é isso que funciona. É isso que tanto a teoria mostra quanto as evidências empíricas reforçam que funciona. Você pode acreditar lá num deputadozinho lá que fala groselha e acredita que dá para baixar juros de outro jeito. Tem lá um coronel do Nordeste também, lá que foi candidato 1000 vezes a presidente, que também tem outro receituário, né? Só que toda vez que foi testado nunca funcionou. Mas em cima de um palanque tudo funciona. Acontece é que subir juro funciona. Encarece o crédito, resfria o consumo, a inflação recua. É um mecanismo razoavelmente previsível. Excesso de demanda, juro alto, inflação no segundo momento, T mais 0, excesso de demanda, T mais 1, inflação, T mais 2, juro alto. Bem previsível. Mas quando a inflação sobe por causa de um choque de oferta, por causa do petróleo que subiu, por causa de uma grande seca, por causa de uma guerra, por causa de uma disrupção logística, a mesma política monetária ela enfrenta um problema muito mais complicado, porque você aumenta juros, mas isso não faz o barril do petróleo ficar mais barato. O juro mais alto não reabre o Estreito de Hormuz, não resolve o choque de oferta em nada. O que você faz, na prática, é comprimir a demanda numa economia que já está sofrendo com um custo mais alto de energia. Só que em 1975, o economista, meu colega Edmund Phelps, que depois ganhou um prêmio Nobel, chamou isso de stagflation trap, que é quando o Banco Central fica preso entre inflação alta e atividade fraca ao mesmo tempo, as duas coisas piorando juntas. E aí eu invoco de novo algo que eu já trouxe aqui no passado, que é a teoria do John Taylor, lá de 1993, porque a teoria dele organiza esse debate e tem um ponto de partida interessante, que é a famosa regra de Taylor, que diz que um banco central responsável ele deve elevar os juros quando a inflação supera a meta. E isso independe da causa, não importa o que está causando. A lógica é que as expectativas importam. Se o público acredita que o Banco Central vai tolerar a inflação, as expectativas se desancoram. E aí os salários sobem para compensar a desancoragem da inflação, os preços sobem mais porque os salários vão para os preços e você entra numa espiral que é muito mais difícil de quebrar depois. E isto ficou muito claro em 93 com a teoria do John Taylor, mas com a prática do Paul Volcker como banqueiro central na década de 70, depois do Arthur Burns. O problema é que a regra de Taylor, de novo, ela foi desenhada tendo em mente choques de demanda, mas ela não distingue de onde vem a pressão inflacionária. E aí, então, nós temos o outro lado, gente que pensa diferente. O economista Georgi Gali, por exemplo, e o Mark Gertler, que tem uma visão neo-keynesiana da curva de Phillips, eles mostram que essa distinção importa e importa muito. A curva de Phillips descreve, para quem não conhece ela, a relação entre a inflação e o desemprego. Porque se eu
tento buscar um desemprego muito baixo, eu tenho que afrouxar as rédeas monetárias para gerar atividade econômica, mas com isso eu vou ter inflação. Agora, se eu botar a inflação exatamente onde eu quero, com muita força, com muita velocidade, num espaço curto, eu posso ter um desemprego muito alto. Então, em condições, isso é a curva de Phillips, que tem um trade-off entre inflação e desemprego. Em condições normais, inflação alta vem com desemprego baixo, que é quando a economia está aquecida. Aí você aperta a política monetária para recalibrar. Mas um choque de oferta adverso desloca a curva inteira. E o Banco Central está agora olhando para uma economia com inflação alta e atividade desacelerando ao mesmo tempo. E quando a resposta da política monetária agrava mais os dois lados, aí eu não tenho o ganho que nós teríamos, né? Essa é a visão neo-keynesiana, que, aliás, eu não concordo. Eu não concordo por conta das evidências empíricas. Eu acho elegante o argumento. Uma pena que não funciona. Se ele funcionasse, seria top. Mas estou trazendo aqui os autores e o pensamento deles como referência, porque são pensamentos respeitáveis. Já o Olivier Blanchard, que quem estudou economia seguramente teve um manual de macro dele, e também junto com o Galli, eles formalizaram isso num paper em 2007. Ficou bem famoso, eles chamaram de Divine Coincidence, que é a coincidência divina, que é o fato de que em certos modelos econômicos, estabilizar a inflação e estabilizar o produto são objetivos que andam juntos. Então o Banco Central pode perseguir os dois ao mesmo tempo sem um custo adicional. Então, com choques de oferta, essa coincidência desaparece. O Banco Central tem que escolher, ou ele prioriza trazer a inflação de volta à meta, o que implica apertar os juros numa economia que já sofre, ou ele prioriza sustentar a atividade, o que implica em tolerar a inflação acima da meta por mais tempo. E é aqui que o debate fica interessante de verdade, porque tem dois campos bem definidos entre os economistas. O primeiro campo é o campo que decide não acomodar, que é onde eu estou. Argumenta, e a maioria dos bancos centrais do mundo, né? Os bancos centrais do mundo não acomodam. Ele argumenta que qualquer sinalização de tolerância com a inflação acima da meta vai desancorar as expectativas. Aí eu pergunto para você, você que está na dúvida, né? Se eu tivesse que escolher um lado, qual lado eu teria? Eu pergunto para você, como é que estão as expectativas de inflação no Brasil e nos Estados Unidos? Estão desancorando ou não estão desancorando? Estão desancorando. Qual é o que está funcionando? O que as evidências empíricas mostram que acontece? Pois é, você está tendo a oportunidade de ver na prática o que acontece. Por que eu estou neste campo? Por uma razão muito simples, porque ele funciona, só por isso. Tirando esse detalhe mínimo, eu poderia estar em qualquer um. Eu estou no que funciona. Então, o argumento de referência que nós temos é justamente 73 e 74, quando nós tivemos o primeiro grande choque do petróleo. E o Fed do Arthur Burns, que aliás eu já fiz um episódio falando quase só sobre isso, né? A disputa intelectual entre o Arthur Burns e o Paul Volcker. Quando o Arthur Burns decidiu não apertar com força porque julgou que era uma inflação de oferta, que era transitória e que não precisava de resposta agressiva, o resultado foi uma segunda onda de inflação e que em 1979 e 80 exigiu do Paul Volcker uma taxa de juros do Fed de 20%. E ao subir para 20% para curar toda a inflação que ficou gigantesca no período do Arthur Burns, gerou uma recessão brutal lá nos Estados Unidos. E esse campo, então, ele diz, nunca mais. Começou o problema, vai lá e atua. Começou a aparecer a infecção, toca logo o remédio, toca logo o antibiótico. O segundo campo é acomodar parcialmente. Ele usa um argumento diferente. Apertar juros para combater o preço do petróleo é como alguém, de certa forma, dá um remédio que não funciona para aquela doença. Dá um antibiótico para uma inflamação para um antibiótico. Não vai funcionar. Não resolve o problema na origem e cria outro em cima. E a inflação de energia ela vai ceder quando o conflito ceder. Quando o petróleo recuar, quando a oferta se normalizar. E então eles pensam o seguinte, se forçar uma recessão agora só para mostrar a credibilidade do Banco Central, vai pagar um custo real, que é o desemprego, queda da renda, quebra de empresas, por um benefício que poderia vir naturalmente. Bom, o que nós estamos vendo? Quem parece estar certo pelas evidências empíricas, né? Estão desancorando as inflações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos? Estão. A inflação está subindo? Está. E o argumento que eu dei do núcleo, lembra que eu mostrei o núcleo da inflação? Que é quando eu tiro a parte volátil aonde está, por exemplo, a parte dos combustíveis. Então, a inflação causada por um choque de oferta,
combinada com um deslocamento das expectativas, com uma desancoragem das expectativas, o mercado começa a reagir, ele começa a antecipar. Então, esse movimento que é natural do ser humano, ele causa inflação. Então, tanto é que o núcleo da inflação está subindo. Então, quando a gente olha para isso, fica muito clara a posição do primeiro grupo, que é onde eu estou. E eu não estou defendendo isso como partido político, eu quero deixar bem claro. Eu estou mostrando para vocês as evidências. Não é a minha opinião. A desancoragem da inflação é uma realidade. Você está acompanhando no relatório Fox, você está acompanhando no FedWatch, você está acompanhando pelas expectativas de inflação lá nos Estados Unidos. Aliás, essa semana sai mais, sai o levantamento de Michigan. Vou trazer na semana que vem, vocês vão ver. Desancoragem. Então, não é uma hipótese, isso é real. Outro ponto, é uma inflação de oferta? É de oferta, mas quando a gente olha para o núcleo, é o segundo mês seguido que está tendo inflação. E aumentando forte, ou seja, não é mais só o efeito do petróleo, é o efeito do efeito, é a segunda derivada que está começando a surtir efeito inflacionário. Então nós estamos vendo aqui um efeito de segunda derivada. No fim do dia, é o primeiro grupo, que é, aliás, os banqueiros centrais do mundo inteiro seguem essas teorias, mostrando na prática. Então eu estou mostrando para vocês na prática o que acontece. Então lá o Fed, ele está fazendo agora exatamente um jogo de sinais. A taxa ficou de 13,5 a 13,75, mas por um placar de 8-4. Não foi um consenso, o que já mostra uma divisão expressiva para uma instituição que funciona por consenso. O FONC de junho vai trazer, dentre as suas projeções, vai trazer também o dot plot, que é um gráfico com as projeções individuais de cada membro para onde eles acham que a taxa deve ir. Eles vão com um CPI de 3,8 com um PPI de 6, a expectativa é que o dot plot de junho mostre projeções mais conservadoras do que as de março, e poucos ou nenhum corte previsto para esse ano e eventualmente até altas. E aqui no Brasil o dilema ele é análogo, mas ele tem um colorido um pouco diferente, porque o Copom cortou a Selic em abril para 14,50 e nós estamos com um patamar bastante alto. Mas o Boletim Focus já está precificando 13% no final de 2026, e não mais 12% como era. Já subiu um ponto percentual do piso anterior, antes da guerra. E isto é só 1,5 ponto percentual abaixo do nível atual dos juros. É uma queda de mais 1,5%, o que na prática significa que o mercado está apostando numa reversão parcial do ciclo de queda, porque não é que o mercado acha que a Selic vai ter que subir de volta, mas significa que não vai cair tudo o que poderia, o que estava planejado. E por que isso? Porque o IPCA está em 4,39 e está pressionando outros grupos. Ele é pressionado por energia, é verdade, mas a gente já está vendo os alimentos que não são petróleo, que não são a primeira derivada do petróleo, né, já é a segunda derivada, a inflação dela, ele não é afetado por Hormuz fechado, mas o fato de fechar o Hormuz aumenta o petróleo, que impacta os alimentos indiretamente. Então, mais uma vez, o primeiro grupo acertando, o primeiro grupo certo, a partir de evidências. E se a inflação persistir alta, o Fed mantém os juros onde estão e o diferencial Selic-Fed encolhe mais devagar do que o Copom esperava. E o câmbio pode pressionar a inflação doméstica via importados, se nós tivermos uma mudança no câmbio, sobretudo. Agora, e se o Fed subir os juros? Percebe que é uma questão bem complexa, é bastante complexa. O choque de oferta do petróleo aqui de 2026, uma hora ele vai ceder, porque todos os conflitos uma hora chegam ao fim. O Hormuz um dia vai reabrir, mas quando isso acontecer, a inflação que parecia estrutural, ela vai recuar de forma relativamente rápida. Só que se os bancos centrais estiverem apertado demais agora, eles vão olhar para trás e ver que causaram uma recessão desnecessária. Mas se o conflito continua e a gente não tem data para acabar, e os bancos centrais não fizerem nada, as expectativas vão continuar desancorando e aí vão gerar uma inflação de demanda severa, e aí depois vão ter que subir os juros muito mais altos do que deveriam, ou precisaria. Então vejam que dilema interessante nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento muito especial,
Por isso que é um dilema clássico dos bancos centrais, lógico, que é agir antes de ter certeza, sabendo que o erro em qualquer direção tem um custo alto, e o único instrumento que eles têm para navegar são as expectativas. Então, não são os preços da cotação do petróleo, são as expectativas. Então, por isso que o dot plot de junho importa tanto. Por isso que cada ata do Copom importa tanto e por que a gente dá tanta atenção para isso. Não é pela taxa em si, pelo que a taxa sinaliza sobre onde o Banco Central coloca o limite da sua tolerância. Então, este é um ponto bastante interessante e que as pessoas que são leigas nem sempre entendem a profundidade disso. Fica uma coisa só mais entre nós economistas, e nem todos, diga-se de passagem. Mas quem está aqui no Dedo no Pulso, quem está aqui no Dedo no Pulso toda semana, sabe que o que a gente entrega aqui, meu amigo, minha amiga, só vai ter discussão lá no border, lá no banco, lá nas melhores corretoras, nos maiores bancos, que nas grandes securitizadoras, como é o caso da Ecoagro, que é a maior do Brasil no agro, que tem esse tipo de debate. E aqui, à disposição de você toda segunda-feira. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. E agora eu quero falar sobre a visita do Trump à China, que foi a cúpula que tratou da nova geopolítica comercial, porque tem o Brasil no meio desse tabuleiro, uma vez que a fragmentação global, tarifas bilaterais, elas podem gerar para o nosso agro um benefício. E eu quero trazer aqui o que eu vejo de benefício e o que eu tenho um pouco de preocupação. Então vamos lá, primeiro só para lembrar que do dia 14 e 15 de maio nós tivemos no Grande Salão do Povo, lá em Pequim, com guarda de honra, com crianças acenando, enfim, todo o protocolo. Inclusive, para surpresa de 0 pessoas, o Trump chegou a dizer que foi a maior cúpula já registrada de todos os tempos, enfim, normal, né? Mas o resultado concreto na avaliação dos analistas em política internacional, geopolítica e que acompanharam de perto, foi um resultado modesto. Os dois lados estão discutindo um mecanismo de comércio para produtos considerados não sensíveis à segurança nacional, que dá uma cesta entre 30 e 50 bilhões de dólares por ano de importações bilaterais, onde poderia reduzir tarifas mutuamente, que é o tal do Conselho de Comércio que os americanos têm propuseram lá em março. Para quem quer ter uma referência de escala, o comércio bilateral total entre Estados Unidos e China, ele caiu de 582 bilhões de dólares em 2024 para 415 bilhões em 2025, uma queda de 29% desde portanto, do início das tarifas. Então, eles estão discutindo aliviar 30 bi. Então, vejam, uma queda gigantesca, quase 160 bi de diferença. Eles estão falando agora de uma queda de reavaliar 30, então nós estamos bem longe, tá? O comércio perdeu 167 bi, e eles estão falando de 30, como é que a gente ajeita 30 deles? E o Xi aproveitou para lançar um aviso direto sobre Taiwan. Ele disse que, se mal administrada, pode levar a um conflito. Inclusive, ele citou os gregos lá, ele fez todo um general grego. E o Trump não respondeu quando um repórter perguntou sobre o assunto enquanto os dois posavam para fotos no Templo do Céu. Temas delicados ficaram de lado e a reunião foi cordial e o mundo permanece essencialmente onde estava. Mas justamente é aí que fica interessante para o Brasil, porque a cúpula não resolveu. E isto importa. Eles não terem resolvido, para nós, é uma boa, é uma oportunidade. As tarifas estruturais entre Estados Unidos e China permaneceram elevadas. E a guerra tecnológica, semicondutores, equipamentos de fabricação de chips, inteligência artificial, enfim, não tem uma perspectiva de desescalada. Os dois países estão construindo cadeias de suprimento paralelas, cada um tentando reduzir a dependência do outro em setores estratégicos, mas esse processo tem um nome no debate acadêmico de política econômica, que é o friendshoring, onde você compra mais de quem é mais barato e você que compra de quem é mais confiável politicamente. E no mundo do friendshoring, o Brasil ocupa uma posição que muitos poucos países ocupam, que é ser fornecedor confiável dos dois lados. Nem Washington, nem Pequim tem conflito estratégico com o Brasil. Nós não temos disputas de território, não estamos numa aliança militar que constranja nossas relações comerciais com nenhum dos dois lados, e embora volta e meia a gente fala alguma groselha através dos nossos representantes, mas nada que venha romper a percepção
de qualquer um dos lados sobre a nossa disposição de fazer comércio com todos os lados, e nós temos os dois que querem, né? Nós temos proteína animal, soja, milho, petróleo, minério, papel, celulose, tudo ambos querem. Nós somos, na prática, um supermercado de uma guerra comercial que não nos atinge diretamente. Mas vamos olhar o que aconteceu, agora saiu os dados nessa semana, que confirmam um pouco disso, porque nós tivemos os dados da balança comercial de abril e o Brasil exportou nada menos que 16,1 milhões de toneladas de soja, um recorde histórico para o mês. Lembrando que o terceiro maior produtor de soja do mundo não produz 16 milhões de toneladas. Nós exportamos no único mês. Então é um recorde realmente marcante. E nesse mesmo mês, nós tivemos uma apreciação do real de 10,5% frente ao dólar em 2026. E parte disso foi sustentado sim por um fluxo de dólares que essas exportações trazem. Mas aqui vem uma parte do debate que eu não posso deixar de lado, porque essa janela de oportunidade que a fragmentação comercial abriu para o Brasil, ela é real, mas ela tem riscos, evidentemente. O Brasil exporta muita carne bovina, por exemplo, para a China, e um acordo entre eles pode nos trazer problemas nesse segmento. E isto pode não parecer estar sobre a mesa, mas sempre está, porque algum tipo de acordo eles vão ter que fazer. Porque não é possível reunir o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China e não ter nenhum avanço. E é evidente que a China acabou de reabrir o mercado de carne bovina americana. E isto pode gerar pressão competitiva global sobre os preços de proteína. E pode ser uma ameaça para nós. Também, por outro lado, dependendo do quão clara estiver a linha de fornecimento americana, pode ser também uma lembrança para os chineses e para todos os mercados do mundo da estabilidade e da qualidade e do preço do produto brasileiro. Então, a conclusão é que se nós juntarmos essa cúpula sem grandes avanços com dados de exportações recordes do Brasil, é que a fragmentação do comércio global não vai se resolver em uma ou duas reuniões desses líderes. O mundo está se reorganizando em blocos comerciais com uma lentidão que é frustrante para quem quer estabilidade de comércio e de fornecedores. Mas, por outro lado, também ela cria janelas de oportunidade para países que estão bem posicionados, como é o caso do Brasil, que o Brasil está bem posicionado. Mas também isso não deve ser motivo de complacência nossa, é uma condição de partida que nós temos, porque conquistamos isso ao longo de décadas. O que fazemos com ela, né, com essa a nossa posição, é o que vai nos levar para os próximos anos em condições de determinar se saímos dessa fase de uma economia menos diversificada e dependente de ciclos de commodity, ou se nós vamos investir e evoluir para uma economia mais diversificada, mais sofisticada, mais baseada em marca, em produto, enfim. Só que essas coisas só acontecem, elas não dependem do agro, elas dependem da estrutura, elas dependem do ambiente atrativo a investimentos, de estabilidade das regras, de um sistema tributário que funcione bem, de um judiciário previsível, o que é certo, o que é errado. Então, são dessas coisas que nós precisamos para que a gente possa transformar essas oportunidades que o mundo está nos dando, como mais essa, em algo que seja permanente e duradouro para a nossa economia. E agora, pessoal, eu quero falar da parte mais importante do nosso encontro dessa semana, que é a questão do câmbio. Porque antes de falar o que está acontecendo em maio, eu preciso contextualizar o 2026 inteiro. E para falar de 2026, eu tenho que dizer como é que o ano começou. Porque no final do ano passado, no final de 2025, ali em dezembro, nós tínhamos um câmbio na casa de 5,60. Esse bastante alavancado pela aquela ideia maravilhosa que o ministro Tachad teve e aprovou de taxar dividendos. E aí as empresas e investidores tinham corrido para antecipar remessas de lucros ao exterior antes de uma mudança tributária que entrou em vigor em janeiro desse ano, e essa saída então concentrava uma demanda forte por dólares, o que mantinha o câmbio pressionado lá no final do ano. Só que daí chegou janeiro e o estrangeiro entrou no Brasil com uma força que o mercado não via há muitos anos. Foram nada menos do que 26,5 bilhões líquidos de reais
em um único mês que entraram no nosso mercado. Para nós termos uma referência, esse número sozinho, ele supera tudo que entrou em 2025 inteiro, que fechou em 26,9 bilhões. Em janeiro, o gringo já tinha feito o ano anterior inteiro. E por que essa enxurrada? Foram basicamente 3 fatores. Tem mais do que 3, mas basicamente 3 são os mais importantes. E eles se alinharam ao mesmo tempo. Primeiro, a Selic, que estava em 15% ao ano, enquanto o Fed cobrava 4,25% nos Estados Unidos, um spread grande, e para o investidor internacional isso é uma oportunidade gritante de tomar dinheiro emprestado barato lá fora e aplicar aqui na renda fixa e embolsar essa diferença. Esse é o carry trade. Segundo, o dólar estava globalmente fraco. O índice DXY, que mede o dólar frente a uma cesta de moedas internacionais, ele acumulava uma queda de quase 9% desde o início de 2025. E isso não tem nada a ver com o Brasil, isso aconteceu lá pelos Estados Unidos, por conta das decisões do presidente Trump, enfim. A política econômica dos Estados Unidos gerou desconfiança, o Fed estava sendo pressionado, o Jerome Powell sendo xingado, e os grandes alocadores globais buscaram diversificação fora dos treasuries americanos, o que é muito comum quando perde credibilidade a política monetária ou institucional americana. E para piorar, o Trump ainda tomou algumas medidas, como por exemplo dizer que ia tomar a Groenlândia, aquela coisa toda. Alguns fundos europeus resolveram diminuir a participação dos Estados Unidos, enfim. E o Brasil pegou carona nessa onda. A gente já falou disso aqui mais de uma vez. E o terceiro, não tenha dúvida, que é o conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Com o fechamento do Estreito de Hormuz, o petróleo disparou para cima de $110 e o Brasil, exportador de petróleo, de commodities agrícolas, passou a gerar muito mais dólares pelo canal comercial. E o agronegócio exportando, a Petrobras faturando, o saldo comercial melhorando, isso aumentou a oferta de dólares no mercado e ajudou a derrubar o câmbio. Não há dúvida. Com tudo isso junto, o dólar despencou e ele foi vindo para 5,35, depois 5,20 em fevereiro, depois 4,98 em março e abaixo de 5 pela primeira vez em 2 anos, e teve a mínima de 4,89 na segunda semana de maio. Então agora é bem recente esse nível tão baixo. E ao longo desse caminho, o Ibovespa ele foi junto. Em 14 de abril, ele bateu 199 mil pontos. A máxima histórica. O estrangeiro tinha entrado comprando bolsa, comprando renda fixa e o real foi apreciando junto. Esse é o cenário de onde a gente quer partir agora. Então, vou trazer um dado novo, o dado de maio, que foi a primeira inversão. E isso é importante, nós sempre precisamos estar atentos às inflexões em economia. E eu vou jogar o número bem limpo na mesa, tá? Nos últimos 13 dias úteis de maio, os investidores estrangeiros venderam 4,8 bilhões a mais do que compraram na B3. É o primeiro saldo negativo do ano. Depois de 26,5 bi em janeiro, 15,4 bi em fevereiro, 12 bi em março. Percebe que vem diminuindo? 26 bi em janeiro, 15,4 em fevereiro, 12 bi em março e 3,2 bi positivo em abril. Veio a inversão em maio. E tem um detalhe dentro do mês de abril que eu acho ainda mais revelador do que o próprio maio em si. Até o dia 22 de abril, o saldo acumulado de 2026 estava em 64,4 bilhões de reais. O mês fechou em 56,5, ou seja, nos últimos 8 dias úteis de abril, saíram 7,9 bilhões. Uma saída concentrada, rápida, com características típicas de investidor institucional realizando posição. Então, não são os 13 dias úteis, primeiros 13 dias úteis de maio, que nós tivemos reversão. Eu tive os 8 últimos dias úteis de abril, onde já havia essa reversão. E observe, a maioria das pessoas que você conhece, a maioria das pessoas com as quais você conversa, não se deu conta nem ainda que mudou. Eu estou mostrando que a gente já está falando atrasado. Nos últimos 8 dias de abril já tinha começado a reversão. Tem muita gente que vai levar muito tempo. Por isso a importância da gente botar o dedo no pulso da economia e olhar as coisas toda semana. Isso aconteceu logo depois que o Ibovespa bateu a máxima história. Isso não tem nada de coincidência aqui. O estrangeiro entrou, aproveitou a alta e começou a realizar. Agora, o acumulado de 2026, ele ainda é expressivo. Eu tenho 52,2 bilhões até o dia 13 de maio positivos. E é o melhor desempenho para o período janeiro-maio desde 2022,
quando o ano inteiro fechou em 119 bi, que foi o pico histórico, mas também tinha sido impulsionado por um fator exógeno, tinha sido pela guerra da Ucrânia e pela alta das commodities decorrente da guerra da Ucrânia. Lembra? Soja mesmo bateu acima de 200 naquela época. Mas a direção mudou. E o câmbio, a direção importa. Aliás, ela importa mais que o saldo absoluto, porque saldo para um lado ou para o outro consome rápido. E por que o estrangeiro domina a Bolsa Brasileira? Essa é uma informação importante e que pouca gente discute, mas ela é fundamental para entender o que está acontecendo. Em 2026, o investidor estrangeiro responde por 61% do volume total negociado na B3. 61%, gente. E é o maior percentual da série histórica. A maior parte do movimento da B3 é feita por estrangeiros. A nossa bolsa é movimentada majoritariamente por estrangeiros. Em 2019, já era uma fatia elevadíssima, era 45%, mas não era a maioria. Mas igual, era gigante, 45%. Em 2020, com a entrada massiva de pessoa física na bolsa durante a pandemia, caiu um pouquinho. Mas de lá para cá, o estrangeiro foi tomando espaço de forma consistente. Deu 50% em 21, 55% em 22, ficou estável em 23, 24, subiu para 58% em 25 e agora 61% em 2026. E do outro lado desse crescimento, o investidor pessoa física despencou. Em 2020, chegou a 21% do volume, hoje está em 10%. O brasileiro saiu da bolsa. Saiu da bolsa, foi para as bets, foi para o Tigrinho, foi para a renda fixa. E faz sentido, né? Com uma Selic dessas, pagando 14,5% ao ano, por que vai correr risco com ações, né? É o pensamento médio do investidor brasileiro. Não estou dizendo que eu concordo. Eu, pelo contrário, eu vejo isso uma oportunidade. O melhor momento de comprar ações é quando a Selic está lá em cima, porque vai comprar ação barata, desde que tenha uma visão de longo prazo. O que é mais preocupante e que poucos analistas estão falando abertamente é o que está fazendo o institucional doméstico, os fundos de pensão, as seguradoras, os regimes de previdência, porque esses players acumulam uma saída de 36 bilhões em ações em 2026 até agora. Nos últimos 12 meses já são 75 bi saindo da renda variável. Desde 2020, esse movimento de saída acumulou algo próximo a 400 bilhões de reais. E eu sei o que está acontecendo. O que está acontecendo é que esse dinheiro está migrando para o financiamento da dívida pública. Quanto mais o governo se endivida, quanto maior a necessidade de rolagem da dívida do governo, mais nós vamos drenar a poupança, que já é só 14% do PIB brasileiro. Nós já temos uma taxa de poupança baixa, um governo se endividando loucamente, ele vai tirar dinheiro da atividade econômica. É óbvio. Então, o que está sustentando o Ibovespa perto de 180 mil, 190 mil, enfim, não é a nossa economia, não é a nossa estrutura e muito menos o nosso investidor. Não são os nossos investidores institucionais, que é o razoável, é o estrangeiro. Só que o estrangeiro, ele está comprando o que os institucionais locais estão vendendo e fazendo isso em escala que mantém os preços mais altos. Mas isso tem uma consequência bem clara e bem direta, porque quando esse estrangeiro mudar de ideia de forma mais estrutural, não só uma realização tática, mas uma saída de verdade, uma volta para casa, não vai ter comprador local suficiente para absorver e o mercado vai corrigir com velocidade. Nós ainda não chegamos lá, mas é o risco que precisa ficar no radar, porque isso pode ter começado. E aí eu quero falar um pouco da mecânica por trás do real forte também. Mas para isso deixa eu te explicar de forma bem direta por que o câmbio caiu tanto e por que isso está começando a mudar. Quando o investidor estrangeiro decide colocar dinheiro no Brasil, ele precisa antes converter dólares em reais, porque ele não chega aqui com reais, ele chega com dólares. Então essa conversão acontece no mercado de câmbio à vista. Ele vende dólares e compra reais. Mais oferta de dólares no mercado, menos vale o dólar. O câmbio cai e o real se valoriza. Ele chega vendendo dólares e comprando reais. Em janeiro, entraram esses 26,5 bilhões na B3. Em dólares, isso equivale a algo como 5 bilhões de dólares, sendo convertidos num único mês. Só que pelo canal da renda variável, eu tenho uma realidade. Mas a gente tem que somar isso os investimentos estrangeiros diretos, que vêm de maneira consistente entre 4 e 10 bilhões de dólares por mês. E mais o fluxo comercial do agronegócio, mais o fluxo comercial do petróleo. E o mercado vai inundando de dólares. O resultado disso tudo é uma forte valorização do real frente ao dólar, ou uma depreciação do dólar frente ao real. Agora, quando o estrangeiro começa a sair, o movimento se inverte. Ele vende os reais que ele tinha comprado,
compra dólares de volta, ou seja, ele aumenta a oferta de reais e aumenta a demanda por dólares. Isso faz com que o câmbio suba. E foi exatamente isso que nós vimos entre o dia 11 e 13 de maio. No dia 11, o dólar fechou a 4,91. A mínima de 2 anos. No dia 12, tocou 4,89. No dia 13, voltou para 5,01 e isso aconteceu em 2 dias. E esse balanço de 12 centavos não parece muito, mas quando se sabe que ele aconteceu simultaneamente à primeira inversão do fluxo na B3 no ano, ele deixa de ser um ruído e ele passa a ser um sinal. Porque agora o câmbio tem outros suportes além do fluxo da bolsa. Eu tenho o IED, Investimento Estrangeiro Direto, ele continua positivo e vai continuar. Em março veio o 6 bi, que praticamente cobriu o déficit em transações correntes do mesmo mês. Já discutimos isso lá atrás, quando aconteceu, lá algumas semanas atrás, que também tinha sido 604. Lembra que eu até comentei exatamente o mesmo resultado negativo das transações correntes, veio o positivo do IED, 6,04. Um equilíbrio perfeito no balanço de pagamentos. Mas o fluxo comercial ainda é positivo, especialmente com petróleo alto. Por isso que o câmbio não rompeu 5 de forma mais contundente em maio. Tem outros pilares segurando essa alta. Mas o pilar mais forte, sem dúvida, é o carry trade via B3. E começou a vacilar. E o carry trade, nós temos que entender o que ele é e como é que ele funciona, porque ele tem prazo de validade. Ele basicamente, o carry trade é eu tomar um dinheiro lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, vou pagar a taxa de juros deles, os 3,75, e eu vou trazer para o Brasil e vou emprestar a 14,50, né? Pensando aqui em Selic, né? Supondo Selic aqui. Então eu vou ganhar toda essa diferença e mais o ganho cambial que pode ter em cima disso, tá tendo? Então eu estou tendo um ganho bruto aqui bastante grande. Então num cenário de câmbio estável, isso seria extraordinário. Mas em 2026 o real ainda valorizou mais 9% frente ao dólar. Então nos primeiros meses. Então quem entrou em janeiro, além dos 10 pontos mais ou menos de juros, eles estão 10,5 mais ou menos, ainda por cima nós temos 9 pontos do câmbio. Então o retorno real está na casa de 20% em dólares, em 4 meses, nada mal, né? Não existe esse nível de retorno com risco baixo, que é risco governo, em nenhum outro lugar do G20 agora. E é o Brasil pagando para o mundo entrar. Mas o carry trade tem uma fragilidade estrutural, ele funciona enquanto 2 condições se mantêm. O diferencial de juros precisa continuar alto e o câmbio não pode virar contra o investidor. Se a Selic cair mais rápido do que o mercado espera, seja por pressão política em ano eleitoral, seja por decisão do Copom, o spread com o Fed encolhe e o negócio fica menos atrativo. Se o câmbio começar a depreciar por deterioração fiscal, por exemplo, por choque externo, pelo que for, o investidor perde na conversão de volta ao dólar e aí o que ele ganhou dos juros bota no bolso e vai embora. As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo e enquanto acontecem, a saída tende a ser rápida. O capital que entrou com facilidade sai com a mesma facilidade. E em maio, a Selic foi cortada para 14,5%. O primeiro corte do ciclo. A ata do Copom veio conservadora, o que aliviou um pouco, mas o mercado já revisou para cima a projeção onde a Selic termina o ano. Está precificando em 13% no final de 26, contra 12,25% que esperava algumas semanas antes. Ou seja, o carry trade ainda vive, mas está sendo monitorado com mais atenção. E o volume de negociação também ele chama atenção, porque é um dado que complementa esse panorama que eu acho subestimado. O volume de negociações na B3 em 2026 é o maior em anos. O volume médio de 26 está em 35,7 bilhões por dia, o volume negociado. Isso é 46% acima do que era em 2025. Em dólares, é um salto ainda maior, dá 62%. Isso reflete tanto a entrada do capital estrangeiro quanto a própria valorização das ações com o Ibovespa nas máximas históricas. Mas a gente tem que separar aqui, porque março foi o mês de maior volume. Foram 816 bilhões transacionados em 30 dias úteis. Para uma referência de todos nós, 2023 e 2024 fecharam o ano inteiro com 6 trilhões em cada um dos anos. Eu estou falando em 816 bilhões em 30 dias apenas. Março sozinho foi mais de 13% do ano inteiro. Esse volume alto, nós podemos fazer 2 leituras, uma positiva e uma negativa. A positiva é que o mercado está líquido, nós temos formação de preço mais eficiente e o estrangeiro ele pode operar em escala maior,
com mais profundidade, enfim. Mas a negativa é que parte desse volume é mera especulação. São movimentos táticos de curto prazo. Quando o fluxo mudar de direção, a velocidade de saída vai ser proporcional ao tamanho da entrada. E aí eu tenho que entender os determinantes disso. Por que o estrangeiro entrou e o que pode fazer ele sair? Porque, como eu já falei, eu tenho um spread bem grande entre os juros lá e um juro aqui. Agora, eu tenho um dólar globalmente fraco. O DXY, que é o índice do dólar contra uma cesta de moedas internacionais, ele está na casa aí dos 98 a 99 pontos, acumulando queda de quase 9% desde o início do ano passado. Desde o início do governo Trump. Isso não é um fenômeno que tem a ver com a gente, isso é uma fraqueza do dólar, é uma fraqueza estrutural ligada à política econômica americana. E a investigação sobre a independência do Fed, que foi algo bastante discutida, misturado com a busca global de diversificação, enfim, tudo isso vai fazendo o DXY fraquejar. E todas as moedas emergentes vão se beneficiando do real mais do que outras somente por causa do carry trade. E eu tenho também uma questão de valuation da bolsa, eu tenho também o efeito do petróleo, mas eu tenho o fiscal. O IPCA de 2026 ele está projetado em 4,9, já acima do teto da meta. O Copom está limitado na velocidade de corte. Qualquer surpresa fiscal que nós tivermos aqui num ano eleitoral, olha, uma renúncia de receita, porque o governo inventou uma groselha a mais para tentar ganhar a eleição, um aumento de despesa, um estouro de teto, tudo isso pode fazer o prêmio de risco subir rápido e aí o carry trade perder a atratividade. E nós temos eleições em outubro. Historicamente, o terceiro trimestre de anos eleitorais no Brasil é um período de maior volatilidade cambial. O mercado começa a precificar risco político antes do resultado e os candidatos com perfil fiscal mais expansionista eles geram pressão sobre o câmbio antes mesmo do primeiro turno. E nós não podemos esquecer que quem está em primeiro nas pesquisas, que é o candidato incumbente, o presidente Lula, ele é um candidato de perfil bastante expansionista. E o Lula 4 deve ser pior do que Dilma. E essas coisas todas, elas formam um conjunto de riscos, os quais mais me preocupam. Portanto, são os que eu mais monitoro. 3 semanas consecutivas de saldo negativo de estrangeiros na B3 tem que ser um sinal claro de que o carry trade está sendo desfeito de forma mais estrutural. Mas não dá para dizer que nós chegamos lá. Maio tem dados parciais, mas a direção de curto prazo, portanto, é de cautela, porque isso pode estar acontecendo. Eu não estou dizendo que há uma reversão de carry trade dada e que o câmbio agora é só para cima. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que existe o risco de que isto esteja acontecendo. Portanto, nós temos que ter cautela. E o que nós podemos esperar para o câmbio nos próximos meses? Nós vamos olhar 3 cenários. Vamos olhar o base, o otimista e o pessimista. Mas deixar bem claro, não são previsões, são estruturas de raciocínio que eu estou fazendo aqui, porque o câmbio é complicado. O câmbio é para quebrar, é sempre para quebrar a cara dos economistas. O objetivo é só a gente pensar aqui o range de possibilidades que cada um implica para o seu negócio. Então vamos pensar o cenário base, que eu coloco com uma probabilidade aí na casa de 55%. O câmbio encerra 2026 entre 5,10 e 5,30. 2026. Um saldo estrangeiro na B3 volta a ser positivo em junho e julho, mas numa magnitude bem menor do que o primeiro trimestre. Por que isso? Por conta do Copom continuar cortando gradualmente os juros no Brasil. Isto atrai estrangeiro para a Bolsa, porque traz uma tendência de elevação dos preços das empresas. Então, eu mantenho ainda um spread bem alto entre os Fed Funds e a nossa taxa Selic aqui. E as eleições elas geram volatilidade no terceiro trimestre, como é esperado, mas sem uma ruptura, né? Sem uma coisa que vai nos botar num iminente risco. Então o real ele vai depreciando moderadamente ao longo do segundo semestre e é mais ou menos o que o Boletim Focus está precificando, um câmbio em 5,30 no final do ano. Tem o cenário otimista, tá? Vou botar aqui uma probabilidade de 25% no máximo, um câmbio entre 4,70 e 4,95 no final deste ano. Aí nós estamos vendo um petróleo que continua bastante alto, o Fed surpreendendo com cortes,
Por que o petróleo continua alto é bom para este cenário? Porque aí entra mais dólares no Brasil, né? Eu tenho mais exportação. Vale mais a exportação de petróleo e o petróleo alto sobe soja, sobe grãos, enfim. A gente termina entrando mais dólar na nossa economia. Imagine um Fed surpreendendo com cortes esse ano. Então é um cenário bem otimista e o DXY segue fraco, com fluxo de estrangeiros na B3 voltando à magnitude de fevereiro-março. Aí o real ele vai desafiar os 4,90 e bem para baixo. E aí Bovespa testando 200 mil, 220 mil, enfim. E tem o cenário pessimista, que eu diria que tem a probabilidade de 20%. Então é 55 base, 25 otimista, 20% o pessimista, que daí é um câmbio entre 5,50 e 6 no final de 26. E aí, para que isso aconteça, eu preciso ter um gasto eleitoral acelerando absurdamente, um risco fiscal se deteriorando muito, aí o carry trade começa a se desfazer de forma mais rápida. Imagina, um Hormuz reabre e resolve o problema, o petróleo despenca, o fluxo comercial piora junto, o câmbio acelera a depreciação no terceiro trimestre por conta da eleição, e Bovespa corrige para a faixa aí de 160 mil pontos, e aí eu tenho um câmbio subindo mais alto, né, com mais força. Então esses são os três cenários que a gente imagina. E o que me preocupa no cenário pessimista não é nem a probabilidade, porque eu estou falando de 20%, é relativamente baixo, mas a velocidade. Quando o carry trade ele reverte, ele não avisa com antecedência, ele simplesmente, o dinheiro sai com a velocidade que entra. E o capital que entrou ao longo dos 4 meses pode sair em 4 semanas. E quando sai, o câmbio reage com muita força. Então veja que nós estamos falando de um risco bem assimétrico. Para cima, o real ganhar mais em alguns centavos e o espaço limitado, mas para baixo, o dólar pode subir forte. O histórico brasileiro mostra que as depreciações rápidas são mais frequentes e mais intensas do que as apreciações graduais. E o que isso nos interessa, pegando o agronegócio como escopo? O que traz diretamente ao agro? Um câmbio abaixo de 5, ele cria efeitos opostos. O primeiro, ele é negativo para o exportador. A receita em reais cai. Um produtor de soja que exporta com dólar a 4,95 recebe menos do que com dólar a 6. A diferença é bastante grande, né? Vai dar lá mais de R$1 por dólar em sacas de soja de 60 quilos, multiplicado isso dá um monte de dinheiro. Mas tem o segundo que é positivo, para quem importa insumos, fertilizantes, defensivos, equipamentos, componentes, enfim, os custos de produção caem de outro modo. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte, eu não consigo sincronizar as coisas. Eu posso ter um câmbio alto na hora de plantar e um câmbio baixo na hora de colher e vice-versa. Então isso traz preocupação. E quando o dólar está em 4,95, algo que o valha, o custo de travar uma NDF ou um contrato futuro na B3, ele é mais barato do que quando o dólar está acima de 5,80, por exemplo. A volatilidade implícita ela tende a ser menor em períodos de câmbio estável ou mais apreciado. Isso reduz o prêmio do hedge. Então quem precisa importar fertilizantes, e aqui eu mando um abraço pessoal da Yara Fertilizante, que acompanha aqui o nosso podcast toda semana. Então quem precisa importar fertilizante como eles, tá? E ainda não travou o custo, ele está diante de uma janela. Essa janela pode estar se fechando. Se o cenário base se confirmar e o câmbio voltar gradualmente para 5,30, quem travar agora na casa de 5 vai agradecer no segundo semestre. E é um indicador que eu recomendo monitorar semanalmente, é o saldo de estrangeiro na B3, que a própria B3 publica toda quinta-feira. É lógico que eu vou trazer aqui, não precisa ir lá se não quiser, porque eu vou falar desse assunto porque ele é importante. Mas ele é um indicador antecedente com o câmbio 2 a 5 dias de vantagem. Então, quando o fluxo começa a ser negativo de forma consistente, 3 semanas seguidas, é sinal que a pressão cambial está aumentando. E dá tempo ainda para ajustar as posições antes que o câmbio reaja de forma mais intensa. Então, veja que há essa mudança e nós precisamos ficar bastante atentos. Posso cravar que o câmbio mudou e da agora para cima? Não. Mas eu posso cravar com toda certeza que os últimos 8 dias de abril foram de reversão e os primeiros 13 dias úteis de maio também. Ou seja, não é um ruído. Isso pode ser um sinal. Aliás, não é um ruído, é um sinal. Pode ser de baixa intensidade, de média intensidade ou de alta intensidade. Isso a gente vai ter que esperar mais um pouco para saber. Mas sabendo o que a gente já sabe hoje, dá para tomar muita decisão daqui para frente. Então,
muito obrigado por ter acompanhado até aqui o nosso Dedo no Pulso essa semana. Eu desejo a todos uma excelente semana e até semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio da Luz, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.